Bem, o que ouvimos aqui nas duas palestras precedentes, inclusive na primeira rodada, demonstra muita coincidência, muita convergência de opiniões, e inclusive com a rodada de discussões de essa manhã. E eu pudesse resumir em pouquíssimas palavras o sentimento que se tem depois de ouvir os comentários feitos, me referi particularmente a Jorge Gerdau e o Zé Roberto, poderíamos encaminhar para um razoável pessimismo. Ou seja, as coisas estão amarradas, o governo não tem força para tomar decisões de reformas importantes. O Zé Roberto falou de uma armadilha de crescimento baixo. Se essas coisas permanecerem, evidentemente que qualquer processo de integração, de modificação do quadro atual também desaparece como realidade possível. Então eu vou partir do pressuposto que essas realidades conjunturais, que até já estão durando mais tempo do que deviam, um dia vão acabar, e espero que não demore muito a acabar. E que o Brasil retomará um ritmo de crescimento decente, mais razoável do que esse que estamos aqui. Sem pretender chegar a níveis chineses, mas certamente dentro da linha histórica que o Brasil teve durante o século XX. Nessas condições, então, eu acho que o panorama muda completamente em relação ao que fazer com os nossos vizinhos sul-americanos. Na verdade, nós olharmos não só como país, mas como política externa e de diplomacia, nós temos assim 5 ou 6 grupos, 5 ou 6 polos a olhar. Temos a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, o México também, embora com algumas características especiais. Eu diria que as relações do Brasil com a América do Norte já estão dadas. Elas não vão sofrer alterações de substância. Elas poderão ser muito mais bem administradas, poderemos tirar mais proveito, mas faz parte do esquema brasileiro já estarmos incorporados e fazendo parte do mundo hemisférico que inclui os Estados Unidos. A mesma coisa se pode dizer com relação à Europa, por outras razões comerciais, históricas, étnicas. A Europa, sobretudo a Europa Ocidental, também está com a sua parte no esquema brasileiro praticamente estável, não é? Com alterações de conjunturais, mas não são áreas problemas, áreas em que a gente tenha que definir políticas novas, e se melhorar as atuais e tirar mais proveito. O que sobra? Sobra a América do Sul, sobra a Ásia, sobra, pode dizer, a China e a Ásia, né? E alguns problemas em algumas regiões secundárias, em termos hoje de economia importante, que é o norte da América do Sul, e até mesmo Venezuela, que está muito amarrada com essa parte norte. Então é aí que nós temos que concentrar as nossas preocupações. E o Mercosul? Bom, eu vou deixar o Mercosul de lado, porque também acho que dá um razoável consenso de que, tal como estão as coisas, o Mercosul, uns dizem que morreu, eu acho que não, mas está em um estado de hibernação e não vai progredir com muita facilidade. O que está conquistado está, não é irrelevante, e não é apenas na parte comercial. Há muitas decisões que foram incorporadas no Mercosul em outros campos da saúde, da educação, que são pouco conhecidas, mas que já têm algum patrimônio comum estabelecido, mas no plano comercial realmente está paralisado e, sobretudo, no caso da Argentina, está em retrocesso, porque, como disse o José Roberto, o único critério da Argentina hoje é o saldo de 10 bilhões de dólares na balança comercial. Passou disso, fecha o comércio com o Brasil. Bom, então o que sobra e que não está definido é a nossa relação com a comunidade dos países andinos. Aqui eu acho que é o grande desafio para nós, não só governo, diplomacia, mas sobretudo o setor privado. Nós não sabemos como definir a nossa relação com os países andinos. Já ouvimos aqui 2 observações interessantes, tanto do Juan Gabriel do Carlos Mesa, mas indicam claramente que o Brasil ainda não encontrou o seu caminho, a sua maneira de lidar com Chile, Peru, Colômbia, Bolívia, vamos considerar sob esse ponto de vista, Equador.
Quais seriam, então, os instrumentos para definirmos uma posição em relação a esse grupo andino? Vamos simplesmente assistir a uma consolidação e desenvolvimento do arco pacífico, sem dele tomar parte e sem fazer dele uma oportunidade para mudarmos o quadro da América do Sul? Me parece uma coisa muito estranha. Eu tenho dificuldade de entender, daqui a 15, 20, 30 anos, a Ásia com a grande promoção do desenvolvimento, China, Índia, Indonésia, provocando um aumento de consumo de bens, tanto de alimentos quanto de bens. E quem é que vai fornecer esses bens e serviços? Vai ser o Brasil, o Mercosul, ou os grupos andinos, o grupo andino, isoladamente. Então vamos ter fluxos correndo do leste para o Atlântico, do oeste para do Pacífico, e nada acontece no meio. Não me parece que seja razoável imaginar que esse seja um cenário provável. Então, é preciso ver quais são os instrumentos. Eu acho que o primeiro instrumento, já foi mencionado aqui, é a infraestrutura. Realmente, um programa vigoroso de infraestrutura, energia, transporte e comunicações modificará o relacionamento do Brasil com os países da comunidade andina. No caso da energia, então, eu adianto um pouco mais. Eu acho que, até conversei com o Kelma aí durante o intervalo, eu acho que a complementaridade e a disponibilidade de várias fontes de energia, não só energia hidrelétrica, renováveis e não renováveis, energias eólicas, energia, tudo que você quiser de novidade em matéria de energia, é tão intensa, não só dentro do Mercosul, mas com outros países da América do Sul, que um grande esquema de comércio e de mercado integrado de energia é perfeitamente factível e evitaria o problema de você ficar na dependência só de uma fonte de energia e, de repente, essa energia ser cortada por razões conjunturais. Quer dizer, o que ocorreu entre a Argentina e o Chile, e o que eventualmente poderia ter ocorrido com a Bolívia e o Brasil, e que finalmente não ocorreu, cortando o gás, isso resulta muito mais de uma falta de oferta e abundância de energia e de marcos regulatórios que permitam integrar o mercado de energia na América do Sul. Então, eu qualifico até um pouco as observações do Kelman. Eu acho que marcos regulatórios são muito importantes, embora não seja o primeiro passo a ser dado, talvez, mas é muito importante. Até chegar ao que ele mencionou, a quarta fase, que seria realmente um mercado interligado de energia. Então, eu acho que isso modificará profundamente a relação entre o Brasil e alguns países, quase todos da Peru, Colômbia, certamente. No caso do Chile, o Juan Gabriel conhece a minha sugestão, já conversei com ele anteriormente. Eu acho que o governo brasileiro, o Itamaraty, poderia promover muito discretamente, num nível técnico, tirar toda a conotação política, no nível técnico, um encontro de peritos energéticos da Bolívia, do Brasil, da Argentina, do Chile e da Bolívia. E tentar ver se se faz aí um clearing das energias possíveis, da troca de energias possíveis. Acho que isso faz todo sentido. A Argentina precisa dessa energia, o Brasil hoje tem outras alternativas, mas também não tem por que não usar um gás que seja competitivo. Eventualmente poderíamos caminhar para o que tanto o Juan Gabriel como o Mesa disseram, de um entendimento definitivo entre Bolívia e Chile no campo da energia, que facilitaria um entendimento no campo político. Eu acho que isso é possível. Está faltando tomar iniciativa nesse campo, está faltando diplomacia e energia nesse campo, mas energia política nesse campo, né? Mas acho isso possível. Transporte, nem é preciso dizer como poderia modificar a estrutura das nossas relações com os países andinos. Na política comercial, que é outro instrumento, e o Carlos Mesa mencionou, o Brasil tem que reconhecer que ele é protecionista em relação aos países da comunidade andina. Eu, quando era subsecretário, tive queixas do ministro da Indústria da Bolívia que não conseguia vender camisas de algodão para o Brasil.
E o argumento que se usava então, se não quero me referir a quem oposto a isso, era de que a indústria têxtil brasileira não poderia sobreviver à concorrência da indústria boliviana de camisas, né? Não estou brincando, não estou brincando. Não. Essa realidade existe hoje porque o Brasil tem saldo comercial com todos os países da costa pacífica e nós não estamos aproveitando as oportunidades não só de abrir o nosso mercado, mas de fazer integração de cadeias produtivas. Não precisa inventar a roda, vamos fazer o que a China faz. A China monta com os seus vizinhos cadeias de valor e cadeias produtivas, ele importa dos seus vizinhos, ele tem até às vezes déficit comercial com os seus vizinhos e tem superávit comercial com o resto do mundo, porque ele integra as cadeias produtivas com os vizinhos. Por que nós não podemos fazer isso com Colômbia, que tem uma indústria bastante adiantada e que está se tornando a terceira economia do mundo, da América do Sul? Podemos fazer com o Peru e podemos fazer com o Chile também, porque apesar de não termos fronteira, o Chile está perto do Brasil. Eu, quando comecei minha carreira, praticamente em 1967, 68, eu era secretário da Embaixada do Chile. Os caminhões brasileiros Coral já chegavam no Chile naquela época, vindo do Rio Grande do Sul. Isso há 40 anos atrás. Então, não é difícil. O Chile não é distante pelo fato de não ter fronteira. Outro aspecto também mencionado, outro instrumento, são os investimentos privados, investimentos cruzados. Aqui, eu diria que não só os investimentos podem mudar, estão mudando esse fenômeno, mas eu acho que há um fator muito mais importante e muito mais ponderável, que é o papel das transnacionais brasileiras. Esse é um aspecto que eu diria revolucionário. Quer dizer, nos últimos anos, as transnacionais brasileiras, ou porque buscam, como foi nos últimos 2 anos, segundo o Gerdau disse, compensar o custo Brasil indo lá para fora, ou porque já perceberam que nos mercados globais tem coisas importantes a fazer, porque várias dessas empresas, inclusive essas de construção civil, já estão no mercado há muitas décadas atrás. E tiveram até desde os anos 70, com o apoio do governo brasileiro de Itamaraty em particular. Não necessariamente todas com muito sucesso, porque naquele tempo buscou-se conquistar o mercado do Oriente Médio por causa da crise do petróleo, e nem todas as operações foram bem sucedidas naquela área. Mas o Saddam Hussein e o Gaddafi eram 2 sócios importantes do Brasil naquela época. Só para recordar um pouco a história. Mas não há dúvida nenhuma de que as empresas brasileiras, tanto públicas como privatizadas, desculpe, estão mudando e vão mudar a cabeça do governo. Eu acho que é por aí que o governo vai se dar conta da necessidade de modernizar a sua estrutura, tanto tarifária como política, porque realmente a força das empresas transnacionais brasileiras é crescente. E o lobby, no bom sentido, que fazem junto ao governo, é muito importante. Eu acredito que isso está mudando. Eu tenho visitado, estive na Colômbia recentemente, estive no Peru. Os grupos Brasil desses países já têm peso na economia do país. Muitos já falam, já se reúnem, como também no meu tempo de embaixador na Argentina, o Grupo Brasil da Argentina tinha peso, né? Então, esse é um aspecto que está sendo pouco, talvez, estudado e mencionado, mas eu acho que ele contará com muita importância. Outro tema que, evidentemente, vai influir na mudança da nossa relação com os países do Grupo Andino, que foi mencionado, é o termo de segurança e defesa, sobretudo a história do crime organizado. Porque nós temos, compartilhando, sobretudo com Bolívia, Peru, Colômbia, e Equador até certo ponto, a floresta amazônica e o vasto trânsito que essa região traz com relação às drogas. Mas aqui também é outro campo que se pode especular e que vai provocar profundas mudanças. Mas eu deixei para último um aspecto que eu acho o mais importante, porque o que a China tem a ver com isso? A China
nós vamos perder a nossa presença do lado pacífico, porque é a China que vai tomar conta. Devagar com a luz. A China será uma grande demandante de alimentos, de matérias-primas, e não há nenhuma região do mundo que, como a América do Sul, e no caso de alimentos como a região do Mercosul, tenha condições de responder a essa demanda crescente de bens, mercadorias, serviços, etc., que a China e os seus países e os outros países asiáticos vão promover a partir de agora até o fim do século XXI, sem dúvida alguma. Então a China, que hoje é um concorrente e que pode, sob uma análise mais superficial, ser vista como a concorrente do Brasil para a aliança do Brasil com os países da América do Sul, na verdade ela vai ser o grande promotor através da demanda de matérias-primas e de produtos acabados. A grande oportunidade, podemos especular sem nenhuma fantasia, uma união industrial entre Colômbia e Brasil para produzir em cadeias integradas produtos que vão ser consumidos pelo mercado asiático. É perfeitamente possível pensar nisso. É preciso fazer alguns estudos, é preciso tomar algumas providências, é preciso fazer algumas simulações de médio e longo prazo, mas eu estou convencido de que as mudanças de paradigma do mundo, da globalização, e as mudanças que virão decorrentes da infraestrutura na América do Sul vão mudar substancialmente a relação que nós temos com os nossos vizinhos e vai mudar a perspectiva de integração regional. A integração regional, como foi concebida a partir dos anos 50, com a CEPAL, essa foi onde tinha que ir, daí não avança mais. Porque ela estava baseada em modelos nacionalistas, em programas de substituição de importações, em políticas macroeconômicas isoladas, em políticas nacionais em todos os campos, inclusive na área de infraestrutura. Hoje de manhã foi mencionado. O Brasil planeja estradas que param no território, planeja linhas de transmissão que param na fronteira do seu território, com receio de avançar entendimentos com os vizinhos. O Juan Gabriel mencionou também, no Chile há uma preocupação da criação de um túnel que ligaria a Argentina ao Chile de maneira de tal que a Argentina dominaria o Chile. Então essas visões são um pouco infantis, certamente nos dias de hoje, mas são compreensíveis porque o passado justificava esse tipo de atitude. Os nacionalismos ainda são muito fortes, e aqui no Brasil também. Em pouquíssimas palavras, o mercado do lado do Pacífico precisa ser integrado ao mercado brasileiro. Nós temos poder para fazer isso, nós temos poder de atração para fazer isso. O Arco do Pacífico não é um concorrente. A reação que foi dada pelo governo brasileiro me pareceu equivocada. Ficou com medo do Arco do Pacífico, então vamos chamar a Venezuela. Não é essa a solução adequada, mesmo porque a Venezuela, por enquanto, entrou, mas não tem nenhuma consequência prática. Não? Mas nós não temos que nos atemorizar com o Arco do Pacífico. Temos aqui incorporar esses 4 países, pelo menos, dentro de um programa em que compartilharemos mercados e compartilharemos investimentos e compartilharemos movimento de pessoas, que é um aspecto que não foi mencionado. Também o movimento de pessoas e que já é importante aqui no Brasil. Acho que com isso nós mudamos completamente a geopolítica da América do Sul e definiremos com clareza os parâmetros que devem guiar a diplomacia brasileira no século XXI.